2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, o sofrimento que enfrentei, aleluia, que enfrentei, coisas que me aconteceram na Antioquia, Icônio, Listra, quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Nós temos essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo, um grande exemplo de vida, deixou ali a Timóteo as instruções. Nós vemos em Timóteo também um moço muito dedicado aos olhos do Senhor. O quanto é importante, meus irmãos, partir de um jovem, uma dedicação ao Senhor, desde criança, ali, quando as pessoas dedicam, você vê aquela dedicação, e ali Timóteo tinha essa grande vantagem. Isso também vem de berço. É muito importante quando os pais começam ali, desde pequeno, instruir os filhos no caminho do Senhor. E Timóteo teve essa grande vantagem, que nós vamos falar nessa noite. Então nós vemos aqui 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, a palavra nos diz: mas você tem seguido de perto meu ensino, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, aí se fala o modo de viver, meu propósito, a minha fé, e a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Olhamos aqui, Paulo esclarecendo a Timóteo, ali as bases, bem clara que ele foi instruído por Paulo, quando ele diz, minha conduta, você tem seguido de perto meu ensino, como eu te ensinei, como eu te instruí. Em seguida ele diz, minha conduta, o meu propósito, minha fé, a minha paciência. O cristão tem que ter paciência. Do outro lado, o meu amor, minha perseverança. A perseverança se fala muito alto na vida de cada um de nós. Primeiro que nós seguimos o Senhor por fé e não por vista. O cristão precisa ser perseverante, você lutar cada dia, reconhecendo que em espírito o Senhor Jesus está conosco. Sempre nós pararmos e refletirmos, o Senhor Jesus está olhando para nós. Eu preciso ser perseverante. Eu estou indo para glória. Estou indo, lutando nesse planeta Terra, para um dia estar em glória com meu Rei. Então nós temos que ser perseverante, temos que lutar. Em seguida nós olhamos pela palavra, o apóstolo Paulo dizendo, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Aqui Paulo se falando das perseguições, o seu sofrimento. Então ele diz, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Aqui um lado, meus irmãos, podemos ser perseguidos, cristão, nós vamos falar vários assuntos nessa noite, o que acontece? Podemos enfrentar perseguições, mas nós temos que reconhecer que quem peleja por nós é o Senhor. Quem batalha por nós é o Senhor, nunca estamos sozinhos, sempre o Senhor está conosco, em espírito Ele está presente conosco. É o que o salmista Davi diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo,
Nos momentos mais difíceis de perseguição, o Senhor está conosco. Bem claro, não estamos ilesos dos problemas, não estamos ilesos das perseguições, não estamos no mundo sujeito a tudo, mas o Senhor é poderoso para nos dar o livramento, como deu naqueles dias ali a Paulo. Podemos observar, o Senhor livrou ali o apóstolo Paulo, até mesmo da execução por apedrejamento, ser apedrejado. O Senhor livrou ali Paulo da execução, eles queriam matar mesmo, por apedrejamento. Atos 14, 19. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões, e apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Olha a condição. Chegaram os judeus ali. Olhamos, meus, muitas vezes, as perseguições na vida de Paulo, eram quem? Os judeus que defendiam a lei. Paulo na graça, instruindo as vidas na graça, eles levantaram ali, incitaram mais a multidão, ao ponto de apedrejar Paulo e arrastar fora da cidade. Olha a situação que o apóstolo passou, olha a perseguição. Se Timóteo fosse um moço medroso, desanimado, não conhecesse o Senhor, queria fazer? Abrir mão de tudo, fugir. É o caso nosso, nós somos chamados para a guerra. A partir do momento que nós declaramos o Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, o adversário de nossas almas quer nos destruir de todas as formas. Por isso nós temos que lutar, como Indarpa diz, ser valente. Pelejar para estar com o Senhor Jesus em tudo. Diante das perseguições, está sendo perseguido? Mais perto do Senhor. Mais perseguição, mais perto do Senhor. Vai apertando, ora mais, jejua. Cada dia você procura chegar mais perto, porque sabemos que nós, lutando para estar perto do Senhor, nós tornamos vencedores, porque o Senhor peleja por nós. Amém? Nós vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Então olhamos. Então aqui, os irmãos, repetindo esse verso, só para os irmãos observarem bem claro, Atos 14, 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, judeus, ele também era judeu, olha a perseguição. Muitas vezes até mesmo um cliente, ele às vezes dá lugar ao mal, ele persegue um cristão. Mas não é cliente, acontece, meus irmãos, naqueles dias ali, era para os judeus reconhecerem, olha, judeu também, nosso povo também, vamos ter paciência. Não, incitar a multidão para apedrejar Paulo. Então aqui diz, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, mudaram o ânimo das multidões, e apedrejaram Paulo e o arrestaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. O verso 20 diz assim, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Quando os discípulos chegaram ali perto, Paulo estava, calcula quanta pedrada ele levou para eles calcular que estava morto, quanta dor, quantas marcas no corpo de pedra. Aí ele levantou junto ali com os demais discípulos, entrou novamente na cidade. Então a palavra diz, o verso 20 repetindo, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe, foram para outro lugar, outra cidade. O que é isso, meus irmãos? São exemplos que nós olhamos, nossos irmãos do passado venceram. Os nossos irmãos do passado foram muito abençoados, mas eles não deixaram de passar por provações. Nós somos abençoados, mas nós não estamos livres de provações. Para isso o cristão precisa conhecer quem é o teu Senhor, quem é o teu amado, quem é a pessoa que você luta para estar com Ele cada dia. Que nós tenhamos um propósito firme de lutar para estar com o Senhor Jesus em tudo. Amém? Nós vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia.
O verso 12 diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí há traduções que diz piamente, a mesma coisa. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você coloca um propósito de chegar mais perto do Senhor, você se torna perseguido. A ação do mal não te suporta. A ação do mal não suporta um cristão que dedica ao Senhor. Por isso a palavra diz que luz não tem comunhão com trevas. Às vezes você trata tão bem a pessoa, mas se a pessoa não tiver com o Senhor Jesus, ela não consegue ficar com você. Ela não consegue, porque a luz que está em nós incomoda as pessoas que estão sem o Senhor. Por isso o dever nosso é cada dia amar essas pessoas, mas não abraçar a vida errada deles. Muitos crentes até aderem a ver eles e acham que não tem problema nada. Tem sim, porque sobre a nossa vida está o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor tem ciúme de cada um dos seus filhos, cada um dos seus, amém? Então nós temos que ter um cuidado conosco mesmo, porque a nossa vida pertence ao Senhor, o Todo-Poderoso. Somos um templo vivo do Espírito do Senhor. Quem reina sobre nós? O Senhor em Espírito, amém? Nós vamos pedir a glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então quando nós olhamos, esse verso 12, diz assim, se nós olhamos se fala de todos, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O Senhor Jesus falando agora, Mateus 10, 22, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem está falando? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus dizendo, todos odiarão vocês por minha causa. Muitas vezes você olha assim, mas para aí, estou fazendo tudo certo, trato bem, as pessoas estão me odiando, eu procuro fazer melhor, mas as pessoas não me querem. É a palavra se cumprindo na tua vida, é a palavra cumprindo o que o Senhor Jesus diz, Mateus 10, 22, todos odiarão vocês por minha causa, porque o Senhor Jesus está sobre o nosso viver. As pessoas nos odeiam, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Atos 14, 22 diz assim, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações, para entrar no reino de Deus. É necessário passarmos por muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus, amém? Não queira ficar ileso de problema, não queira ser um crente e dizer, eu não quero nenhum problema. Infelizmente nós não queremos, mas sempre aparecem os problemas. Mas nós temos que ter cada dia o nosso alvo, é lutar para estar com o Senhor Jesus. Onde está a nossa paz? Onde está a nossa esperança de vida eterna? Onde está a nossa vida? Você sente aquele gozo, aquela alegria, a maior riqueza que nós temos no planeta Terra é o Senhor Jesus conosco, amém? Isso é riqueza, isso é conforto. Que bens materiais, a hora que menos esperamos, vai ficar tudo debaixo do sol, não somos donos de nada. A riqueza nossa é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Isso é riqueza. Se olhar para dentro de você e ter segurança, se algo acontecer comigo, eu estou com meu amado em glória, amém? Isso é vitória, aleluia. Filipenses 1:29, se falando ainda de ser perseguido, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha, aqui nós olhamos, Paulo também dizendo pelo Espírito do Senhor, pois a vocês foi dado o privilégio, Filipenses 1:29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, não apenas crer no Senhor Jesus, mas também de sofrer por Ele, sofrer por causa dele. Tem coisa que você sofre, você fala assim, estou sendo perseguido, por quê?
O que as pessoas estão levantando contra mim? Estou lutando para ver. Somos imperfeitos. Não podemos reconhecer, não. Não, somos santos extremos, não. Sabemos que temos as nossas imperfeições, mas nós lutamos para fazer o melhor. Lutamos para semear o melhor, porque sabemos que de acordo com a semeadura é a colheita. O cristão precisa sempre semear o melhor, porque você vai colher. Então nós lutamos para sempre semear o melhor, porque nós queremos ter uma colheita gloriosa, nós queremos ter uma colheita maravilhosa, e o alvo final de nossa colheita é estar em glória com todos os nossos irmãos, amém? Que nós lutamos para estar com o Senhor em tudo. 1 Pedro 4:12 também diz sobre ser perseguido: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, o nome do Senhor Jesus, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se você é insultado, caluniado, não fica triste não. Não precisa ficar abatido não. As pessoas estão te perseguindo, te insultando, te caluniando. Então o que diz aqui: se vocês são insultados, 1 Pedro 4:12, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, do nome do Senhor Jesus, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Espírito da glória, Espírito de Deus. E aqui ainda diz, se fala 3, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa, tudo é falando sobre a presença do Espírito, é um só Espírito, tudo se fala do Espírito Santo, amém? Ele repousa sobre nós, repousa. O que é isso? Ele está presente no viver do cristão. A partir do momento que você confessou esse nome, levantando as tuas mãos, dizendo: a partir de hoje a minha vida vai ser do Senhor Jesus, o Espírito do Senhor te selou, Ele repousa sobre o teu viver, repousa sobre a tua vida. Você é um templo vivo do Espírito do Senhor, amém? Por isso que é importante nós glorificarmos o Senhor cada dia. Os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus em tudo. Santificado e poderoso é o nome do Senhor. 2 Timóteo, os versos 13 e 14, o capítulo 1, verso 13 e 14 diz assim: Paulo dizendo a Timóteo: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Isso é importante, meus irmãos, nós manter o modelo da sã doutrina conforme a palavra. Paulo diz: como você ouviu de mim, mantenha o modelo. Você luta para conhecer a palavra, coloca a palavra em prática. Onde? No teu viver. Tome posse dessa palavra. Tomando posse, você será um abençoado, você se torna um abençoado. O verso 14 diz: quanto ao que foi confiado, olha aqui, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. O que foi confiado em nós? O reino do Senhor Deus conosco, amém? O Senhor Jesus diz: é chegado a vós o reino de Deus. Foi confiado em quem? A você, a nós, a igreja viva do Senhor sobre os 4 cantos da terra. Todos quanto reconhecem Jesus como o Senhor. O Senhor Jesus diz claro: é chegado a vós o reino de Deus. Foi confiado o reino do Senhor sobre o nosso viver. Então a palavra diz, esse verso diz claro: quanto ao que foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde, tenha um zelo pelo teu ser, pela tua vida. Reconheça que você é o quê? É uma testemunha viva. Você pode falar com convicção: o meu amado Senhor Jesus vive. Ele está presente ao meu ver. Eu sinto a sua glória, eu sinto o seu poder. Ele é o meu aliado fiel, como diz a palavra, amém? Os irmãos podem dizer que o Senhor Jesus é o aliado fiel dos irmãos? Dê glória ao Senhor. Glórias ao Senhor. Ele é o nosso aliado fiel. Por isso o cristão precisa cada dia dedicar sua vida aos olhos do que vive e reina. Então o que nós olhamos de fato, verso 13 agora: contudo os perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Adianta o homem viver na perversidade? O que diz aí o verso 13:
Contudo, os perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Verso 14, aleluia, diz assim: quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Isso é importante. Paulo dizendo a Timóteo, você sabe de quem aprendeu. Quando olhamos para esse verso, ele diz claro, quanto a você, porém, permanece nas coisas que aprendeu, e das quais tem com convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Quem que ele aprendeu? Lá com sua avó, sua mãe, que eram judias, muito instruiu Timóteo na palavra. Então ele tinha ali uma segurança gloriosa. Nós olhamos para o verso 1 e 5 aqui, capítulo 1, 2 Timóteo 1, verso 5, recordo-me da sua, Paulo dizendo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Lá, Timóteo pequeno, sendo instruído pela sua avó, pela sua mãe, nós podemos ver aqui, os meninos judeus começavam a estudar o Antigo Testamento quando chegavam aos 5 anos de idade. Timóteo era ensinado em casa pela mãe e pela avó, mesmo antes de alcançar a idade. Antes de alcançar a idade de 5 anos, a mãe, a avó, instruía ali Timóteo. Aqui se fala da família, meus irmãos. O quanto é importante nós pararmos e dia após dia instruirmos. Os nossos filhos são pequenos, eu lembro claramente dos meus filhos, o Cid, hoje que deixou a palavra ontem, o Elisandra, principalmente os maiores, eles chegavam ali, começava pequenininho, já estava tudo na igreja, e ali chegava à noite, eu ensinava ali o salmo, vários salmos, Salmo 1, Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, eles falavam de cor. Aí um falava, seu pai, eu quero falar isso, eu quero falar isso, tinha o quê? 3, 4 anos? Sempre instruindo. Minha filha era pequenininha, já estava cantando os hinos, minha esposa sabia muito cantar, pequenininha já estava louvando o Senhor. Sempre, todo dia à noite, antes de deitarmos, nós sentava ali, ficava ali, e orar para eles. Em seguida, um falava um salmo, outro falava, e ali, orava junto. Isso é uma benção, porque os nossos filhos aprendem a verdade ontem lá no berço. E Timóteo aprendeu em casa. Tinha uma segurança muito grande, um amadurecimento. Aprendi com a minha avó, aprendi com a minha mãe. O que o filho aprende com os pais, meus, jamais ele vai abrir mão. Falou, meu pai muito ensinou, minha mãe muito ensinou. Isso é importante nós lutarmos pelo nosso lar, pela nossa família. Sempre colocarmos um propósito, meus filhos, precisa ser para a glória do Senhor. Aquele prazer de ensinar, prazer de dedicar. E não deixar nessas últimas horas, o que acontece? Os pais muitas vezes estão envolvidos com tanta internet, os filhos, ninguém tem tempo para ensinar um pequeno a verdade. E acaba crescendo o quê? Uma sociedade doentia. Os clientes estão ficando espiritualmente doentes. Tudo falta de dedicação. Vamos dedicar, vamos aprender com os nossos irmãos do passado. Vamos aprender ali, quando nós olhamos claramente para Timóteo. Antes dos 5 anos, já conhecia, já aprendia com a avó, aprendia ali com a mãe, muito instruído Timóteo. Verso 16 diz assim, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor, porque desde criança você conhece, verso 15, desde criança você conhece, diz assim, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar o sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Desde pequeno, desde criança, você ali já conscientiza o teu filhinho, ou que seja o neto, que o Senhor Jesus é tudo, que o Senhor Jesus, ainda diz bem clara a palavra,
Olhamos esse verso bem claro, ó, porque desde criança você conhece as sagradas letras, conhece a palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que são capazes de tornar o sábio, para quê? Para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação mediante a fé no Senhor. Quantas pessoas hoje vacilam a fé por tantas coisas aí, tantos ídolos, e sendo que a salvação está na fé, nós crermos no Cristo vivo e verdadeiro, que não vemos com nossos olhos. Então uma criança desde pequena instruída, sempre ela vai ser uma bênção para a glória do Senhor, amém? Nós lutamos para isso dia após dia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino. Olha, toda a escritura é inspirada pelo Senhor, tem a respiração do Todo-Poderoso, inspirada por Deus, é útil para ensino. A palavra é útil para o ensino, a escritura, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Se fala da Bíblia Sagrada, ele é tudo para repreensão, ainda fala para correção, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Então aqui Paulo afirma a total participação do Senhor Deus nos livros das Escrituras, participação tão poderosa e difusa, que o que foi escrito é a palavra do Senhor Deus, infalível e autorizada, palavra que não tem falha, uma palavra autorizada pelo próprio Senhor, o Todo-Poderoso. Por isso que o adversário não quer que a pessoa aprenda a Bíblia, o adversário de nossas almas não quer que você tenha conhecimento. O adversário quer que as pessoas levem, muitas vezes aí tem igreja, entra só adoração, 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 não tem palavra. O adversário quer isso, que o povo peque. Muitos louvam muito, mas não tem fundamento. É como construir uma casa sobre areia, só louvor, é gostoso demais louvar, louvor é uma benção, move o coração, nós sentimos a glória do Senhor, mas prepara nós para nós comermos esse alimento saudável, que é a palavra do Todo-Poderoso, o verdadeiro pão vivo, que desceu do céu para nós, amém? Aleluia, glória, os irmãos podem dar glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Vamos aqui, se falando da palavra, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Verso 21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. A palavra foi revelada aos nossos irmãos do passado, aos apóstolos, lá no passado, aos profetas, aos reis, foi impelida pelo Espírito Santo, tudo com direção do Senhor o Todo-Poderoso. A palavra é viva e eficaz, ela é poderosa. Quando nós tomamos posse da palavra, tudo muda. O cristão precisa a cada dia tomar posse da palavra. O último verso aí diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O cristão precisa ter conhecimento, você precisa ter preparado para toda boa obra. Muitas pessoas dizem assim: mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou evangelista, eu não preciso. Não, todo cristão precisa ter conhecimento da verdade, porque todos nós somos testemunha do Senhor Jesus, e todos nós estamos aqui para falar, sermos um evangelista da palavra do Todo-Poderoso. Cabe a todo cristão ser um evangelista, todo cristão, porque o Senhor confiou o seu reino aos seus filhos. Então todo cristão, é obrigação nossa conhecermos a palavra. Se alguém perguntar para você da razão de você ser do Senhor Jesus, que você fale com convicção, com segurança, com dedicação, que o Senhor Jesus é tudo para nós, amém? Se alguém perguntar, se não perguntar, se houver oportunidade, que você fale, não somente quando as pessoas perguntem, mas que você lute, para que esse nome seja conhecido aí fora, que as pessoas tenham oportunidade, que o Senhor deu a nós, que essa oportunidade possa chegar a eles também, amém? Que o Espírito Santo fala melhor em cada coração. Vamos colocar em pé, vamos fazer oração?
Senhor Deus, perante o teu santo nome eterno, eu louvo pela tua bondade e misericórdia, por tudo quanto eterno o Senhor nos deu nessa noite. Santo, o Senhor é a razão completa do nosso viver. Nossa felicidade está toda no Senhor eterno. Assim abençoa poderosamente o teu povo, a tua igreja presente, todos quanto não vieram. Abençoa, Rei, a tua igreja viva sobre os 4 cantos do planeta Terra. Abençoa poderosamente, eterno, o canal dessa igreja. Que as vidas, eterno, que participarem das mensagens da tua palavra, venham sentir a tua presença, a tua virtude e o teu poder. E que os enfermos, eterno, mediante a tua presença, virtude e poder, venham ser curados, venham ser sarados, de qual se for a enfermidade. Eterna, para a glória do teu santo nome, que eu peço a mão do Senhor sobre o teu povo, a tua igreja. Abençoa poderosamente, eterna, a tua igreja viva, os nossos irmãos, sobre os 4 cantos do planeta Terra. Que eles tenham a força do Senhor cada dia, eterno, para lutarmos até o momento que o Senhor vier nos buscar, para a glória do teu santo nome. Senhor Deus e Pai, assim confirma a bênção sobre o teu povo, a tua igreja. Tudo assim pedimos e agradecemos, eterno, em nome do Senhor Jesus, o teu santo Filho. Amém.